JGTV, Jornal do Garcia Online, voltamos aqui da Câmara de Vereadores de São Cepé. Você já tem imagens aí do plenário do júri. Nós, por parte da magistrada, a doutora Lidiane Machado de Oliveira, que é a juíza da comarca de São Cepé, o resultado desse julgamento do caso envolvendo o Enilson da Silva Fogaça, que foi encontrado morto, carbonizado em um carro na localidade da Encruzilhada, interior de São Cepé. E os acusados são Christian Campos da Paixão e Cristiano Campos da Paixão, tio e sobrinho. Na acusação, a promotoria, Dr. Joel de Oliveira Dutra; na assistência, o Dr. Márcio Batista; na defesa, o Dr. Paulo Giovanni Trevisan e Dr. Rogério Elias Mota. Esse fato ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2022, aqui em São Cepé. A sessão do Tribunal do Júri iniciou por volta das 8 horas da manhã, houve o sorteio dos jurados, são 5 jurados homens e 2 mulheres. E transcorreu aí o depoimento dos acusados, das testemunhas que foram arroladas para esse julgamento. Tivemos depois a atuação do Ministério Público, do Trabalho da Defesa, com réplica e também tréplica. Nós estamos então aí acompanhando, em seguida a doutora Lidiane Machado de Oliveira vai estar proferindo a sentença da sessão do Tribunal do Júri. A doutora Lidiane chegou já na comarca de São Cepé, chegou ontem, foi apresentada inclusive ontem com a nova, temos a nova magistrada também, a primeira e segunda vara. Conversamos hoje pela manhã com a doutora Lidiane, liberou aí as imagens. Nós já tivemos aqui júris que os magistrados não liberaram a nossa participação ao vivo, e a partir de agora, nesse novo trabalho que estamos realizando aqui com a JGTV, Jornal do Garcia Online, já estamos com um site novo no ar, né, faz mais ou menos uns 15 dias, buscando ampliar o trabalho de comunicação em São Cepé. Estaremos mais presentes nos fatos e acontecimentos de São Cepé e também da nossa região. Vocês estão tendo imagens aí, então, aqui da sala da sessão do Tribunal do Júri, que sempre acontece na Câmara de Vereadores de São Cepé. Repetindo, a vítima é Enilson da Silva Fogaça. O fato ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2022, na localidade da Encruzilhada, ali próximo à usina termoelétrica São Cepé. O carro foi encontrado queimado, o corpo carbonizado, né, o corpo do Enilson da Silva Fogaça. Houve o trabalho, então, depois da polícia, todo o processo do inquérito elaborado pela Polícia Civil de São Cepé, até ocorrendo depois o Ministério Público trazendo, então, a sua participação dentro desse processo, né, e onde chegou o fato com a acusação de crime, Christian Campos da Paixão e o Cristiano Campos da Paixão, são tio e sobrinho. Um deles acabou negando, o tio acabou negando a participação. O trabalho de defesa, então, como eu já destaquei, do Dr. Paulo Giovanni Trevisan e Dr. Rogério Elias Mota. E ainda nós tivemos, então, na acusação, Dr. Joel Oliveira Dutra, assistente, Dr. Márcio Batista. Acabou agora há pouco essa reunião aqui dos jurados, na chamada sala secreta. São 7 jurados, como eu já destaquei, então, 5 homens e 2 mulheres, e já deram, então, o veredito em relação a esse julgamento, que será lido dentro de instantes pela doutora Lidiane Machado de Oliveira. Estamos, então, ao vivo aqui, diretamente da Câmara de Vereadores, com o assessoramento aí das imagens do Anderson T. Vargas. JGTV e Jornal do Garcia Online. Mês de maio teremos um novo julgamento, mais uma sessão do Tribunal do Júri também está prevista para o mês de maio aqui em São Cepé. Só aguardando aí os detalhes para que a gente possa trazer então a manifestação da magistrada, a doutora Lidiane Machado de Oliveira. Nesta tarde de quarta-feira, dia 19 de abril. Estamos então aqui ao vivo, através da JGTV e também
Jornal do Garcia Online. Sessão do Tribunal do Júri. Vamos lá então acompanhar esse julgamento. Vocês vão ficar com as imagens aí, a gente está falando aqui ainda do lado de fora, mas vocês têm as imagens internas e a gente vai só aguardar, a gente vai mostrar aí, seguindo mostrando as imagens e em seguida então a sentença por parte da doutora Lidiane. Nós somos a JGTV, Jornal do Garcia Online, diretamente da Câmara de Vereadores de São Cepé, aguardando apenas o pronunciamento da doutora Lidiane Machado de Oliveira. Estamos acompanhando a sessão do Tribunal do Júri, e se reuniu desde cedo hoje, por volta de 8 horas da manhã, essa sessão do Tribunal do Júri. O julgamento é o caso do Enilson da Silva Fogás. Repetindo para vocês, então, que estão chegando agora na nossa transmissão, a vítima Enilson da Silva Fogás, na época tinha 53 anos, foi em 2022, ano passado, então, em fevereiro, ocorreu, então, esse homicídio na localidade da Encruzilhada, interior de São Cepé. E o carro dele foi encontrado queimado e o corpo estava carbonizado, né? E esse julgamento, então, foi realizado, então, em São Cepé, está sendo realizado, na verdade, desde a manhã de hoje, e agora, em seguida, nós vamos ter, então, o resultado proferido aí pela doutora Lidiane Machado de Oliveira, que está presidindo esta sessão do Tribunal do Júri. Repetindo, no Ministério Público, o trabalho de acusação foi do doutor Joel de Oliveira Dutra, que é promotor que atende aqui em São Cepé, é um promotor de Santa Maria, mas atende a comarca de São Cepé aqui, o Ministério Público. Assistente, o doutor Márcio Batista, advogado doutor Márcio Batista. Nós temos o trabalho de defesa elaborado pelo Dr. Paulo Giovanni Trevisan, Rogério Elias Mota e também Guilherme Mota. Só o Guilherme não atuou no júri aqui, mas esteve envolvido desde o início com esse caso. O trabalho em plenário, Trevisan e Rogério Elias Mota. Vamos então à sentença agora com a doutora Lidiane. Vamos acompanhar. Condenaram o advogado Christian, pelo delito de escrito na denúncia, reconhecendo também a qualificadora de emprego que foi.
Em relação ao réu Cristiano, acolheram a tese de cooperação razoavelmente distinta em relação ao crime de homicídio e desclassificaram para o delito de ocultação de cadáver. Dessa forma, eu julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na denúncia para condenar Christian Campos da Paixão pela prática do delito capitulado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal, absolver o réu Cristiano Campos da Paixão em relação ao delito de homicídio doloso qualificado e condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 211, na forma do artigo 29, parágrafo 2º, ambos do Código Penal, diante da ocorrência da desclassificação imprópria realizada quando do julgamento pelo Conselho de Sentença. Em relação à dosimetria da pena, em relação ao acusado Christian Campos da Paixão, sopesando as circunstâncias do artigo 59, valorei negativamente a culpabilidade, considerando que o acusado mantinha um relacionamento íntimo com a vítima, o que demonstra um grau de censura de maior reprovabilidade. O réu não registra antecedentes, conduta social e personalidades sem elementos aptos para serem valorados negativamente ou positivamente. A motivação do delito não restou apurada. Em relação às circunstâncias do crime, entendo que os elementos foram graves, pois o acusado ateou fogo no carro em que a vítima estava enquanto ainda estava viva, acarretando no sofrimento desnecessário e desmedido do ofendido. No entanto, tal circunstância não será valorada nesse momento, uma vez que foi utilizada para qualificar o delito, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. As consequências do delito são comuns à espécie. O comportamento da vítima é um vetorial que não pode vir em desfavor do acusado, entendo que é uma circunstância neutra. Desse modo, sopesando as circunstâncias e a culpabilidade, fixei a pena base em 14 anos e 6 meses de reclusão. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, reconheci a incidência da atenuante da menoridade penal, uma vez que o acusado contava com menos de 21 anos quando da ocorrência dos fatos, bem como atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, de modo que reduzia a pena em 30 meses, fixando a pena base em 12 anos de reclusão e a pena definitiva também, em razão de ausência das causas de aumento e diminuição de pena. O regime de cumprimento da sanção corporal será o regime fechado e não concedo o direito de apelar em liberdade, de modo que vai continuar preso preventivamente. Em relação a Cristiano Campos da Paixão, culpabilidade se fixou em grau ordinário, o réu não registra antecedentes também, a conduta social e a personalidade não foram colhidos elementos aptos a serem valorados negativa ou positivamente, motivação do delito não restou apurada e as circunstâncias do delito entendo que merece uma valoração negativa, pois praticou o delito em concurso de pessoas com o seu sobrinho Christian. Consequências e comportamento da vítima não foram valorados, de modo que a pena base foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, ausentes causas de agravantes ou atenuantes, a pena provisória foi mantida em 1 ano e 3 meses. Em relação à terceira fase, considerando que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença o resultado previsível de crime mais grave da ocultação de cadáver, aumentei a pena em 5 meses, de modo que a pena definitiva foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 30 dias multa. O regime de cumprimento da sanção corporal é o aberto e concedo ao acusado, neste momento, o direito de apelar em liberdade e determino a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. Assim declaro encerrada essa sessão plenária. Agradeço a todos os presentes, a todos os servidores do Poder Judiciário que me auxiliaram, as palavras cordiais e toda a cordialidade mantida pela defesa, Ministério Público e assistente de acusação, aos jurados, declaro encerrado. Aos agentes da SUSEP e à Brigada Militar que estão aqui também. Muito obrigada. Muito bem, então tivemos aí pronunciamento da doutora Lidiane, magistrada de São Cepé.
Está então o Cristiano praticamente absolvido, na verdade, né? Já cumpriu, vai ficar em regime aberto, né? Para se recorrer em liberdade. E aqui o Christian, então, Campos, acabou sendo então condenado. 12 anos. Nós vamos ouvir aqui os advogados, a magistrada. Temos os familiares agora que gostariam de se manifestar. Como é que é o seu nome? Meu nome é Ivonir e eu sou irmã da vítima. E meu irmão era uma pessoa maravilhosa, meu irmão era uma pessoa calma, meu irmão tinha a vida toda no funcionalismo público, e ele faltava 1 ano e meio para ele se aposentar. Meu irmão nunca levantou a mão para um inseto sequer, e ele foi covardemente assassinado com um requinte de crueldade, e agora a gente sabe que as pessoas vão receber apenas essa pena, vai sair com a metade do tempo para estar aí correndo risco para as outras famílias. Eu acho que não houve justiça? Não, eu acho que houve justiça, sim, porque foram condenados. Eu acho que houve a justiça, mas a gente vai ficar a vida toda com esse sentimento de nunca mais ter o meu irmão do lado, nunca mais a gente vai poder ter a presença do meu irmão, entende? Isso não tem preço, isso. Fica dor, né? Nenhum tipo de condenação vai trazer o meu irmão de volta. E infelizmente a gente sabe que a justiça ela tenta fazer o melhor, mas infelizmente a gente tem que conviver com esse risco. Tá certo, obrigado. Eu agradeço a vocês pelo trabalho. Tá bom. Agradeço a toda a justiça pelo trabalho que foi feito também. Tá bom. Qual é o seu nome mesmo? É Ivonir. A dona Ivonir, então, que é mãe, aliás, irmã da vítima. Temos aqui os advogados saindo, o Anderson está mencionando nas imagens. Vamos ver aqui o doutor Paulo Giovanni Trevisan. O doutor Rogério Mota estava por aqui também, né? Tá aqui, doutor Rogério, vamos ouvir primeiro ele. O resultado do julgamento, doutor Rogério. Foi justo, o meu cliente Cristiano saiu absolvido porque ele não participou, ele não sabia do crime. O Tribunal de Justiça de São Cepé, o Tribunal do Júri, é muito inteligente, muito competente, e eu saio feliz de tribunal pela minha profissão, mas por outro lado, entristecido porque foi perdido uma vida, mas saio tranquilo porque o meu cliente foi absolvido. Certo. Em relação ao outro caso, vai recorrer o advogado Paulo Giovanni? Não tem recurso porque ele já cumpriu 1 ano e está trabalhando lá, ele fica mais 1 ano e pouco, 2 anos. Não, digo em relação ao Christian. Christian não tem recurso porque a pena foi a pena mínima aplicada, 12 anos, se esperava de 12 a 30, ia ficar em 20, e foi justa a decisão do Tribunal do Júri, não tem apelação. Ele com mais de 2 anos está solto. E o Cristiano já está solto. Tá certo. Obrigado, então, ao doutor Rogério Mota. Quero ouvir o doutor Joel, está por aqui, por gentileza. Vai conversar também conosco. Em seguida, a gente vai conversar com o doutor Paulo Giovanni Trevisan. Também está concedendo entrevista aqui ao nosso colega Marião Bittencourt, da Rádio Cotricial. Doutor Paulo Giovanni Trevisan, o resultado do julgamento, lhe satisfez, enfim, sobre essa sessão do Tribunal do Júri, como é que foi o trabalho? Boa noite, Garcia. Decisão de jurado, Garcia, é como decisão de juiz, não se discute, certo? Se os jurados não reconheceram a tese da defesa, da legítima defesa, ou a tese subsidiária da violenta emoção, a gente só tem que respeitar, porque os jurados são os juízes, representaram hoje o que de melhor existe na comunidade, certo? Isso é uma decisão judicial, não se discute, eles foram os juízes, são os juízes hoje, não se tem que se discutir, cumprir, foi justo, dentro do possível foi justo. Tá bom, obrigado doutor Paulo Giovanni Trevisan. Doutor Joel de Oliveira Dutra, que é o nosso promotor aqui de São Cepé, de Santa Maria, na verdade está aqui trabalhando, atuando, sobre mais um julgamento, mais uma sessão do Tribunal do Júri. Doutor, o que o senhor avalia, né, em relação ao resultado do julgamento? Boa tarde. Boa tarde. Tarde e noite, né? Boa tarde e noite. Acho que os jurados entenderam a participação de cada um dos acusados ali, na questão, né, de como cada um queria fazer o quê, e a justiça foi exatamente aquela que entendia o Ministério Público como correta, né? Tanto que o Ministério Público e a acusação e a assistente da acusação pediram
aquilo que foi condenado, o Christian pelo homicídio, né, e o crime bem mais grave, homicídio qualificado, e o Cristiano não ficou claro no processo que se ele teve alguma ligação com o homicídio, mas que ele auxiliou na ocultação do cadáver, enfim, no caso aí da destruição do cadáver, também ficou claro. Então acho que São Cepé está de parabéns porque tem jurados bastante interessantes, bastante interessados e bastante inteligentes e que compreendem realmente o que é, né, fazer a justiça. Tá certo. Obrigado, então, ao doutor Joel. Eu tenho conversado também com a doutora Lidiane, por gentileza, doutora. Tá por aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar. É a nova juíza da comarca aqui de São Cepé está conversando com os advogados. Está encerrando essa sessão do Tribunal do Júri. Vamos seguir por aqui, Anderson. O Anderson está me auxiliando aqui nas imagens. Essa cobertura vocês vão ver mais seguidamente. Tem algumas situações que a gente precisa explicar que até foi muito solicitada. A juíza chegou ontem a São Cepé, a gente conheceu ela hoje, e tem fatos que a gente não pode mostrar dentro de uma sessão do Tribunal do Júri, como profissional da imprensa, e às vezes as pessoas questionam, enfim, mas o que é possível a gente mostra. E a partir de agora vai começar, inclusive, a transmissão de júris, né, porque a doutora já sinalizou como positiva a partir de agora as transmissões ao vivo, inclusive, das sessões do Tribunal do Júri, claro, dependendo também da liberação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Vamos chegar aqui, então. Doutora Lidiane, por gentileza, conversar conosco aqui, estamos ao vivo, a JGTV e Jornal do Garcia Online. Primeiro, eu quero lhe dar as boas-vindas. Ontem teve a sua chegada, a sua posse aqui em São Cepé, uma cerimônia, né? E a senhora vem da onde? Vamos fazer uma apresentação antes, depois falar um pouquinho da sessão. Boa tarde, eu vim de São Leopoldo, mas eu estava jurisdicionando em Palmares do Sul. Quantos anos já de magistrado? Há 9 meses apenas. 9 meses. Último concurso, Tá certo. E a sua primeira sessão do Tribunal do Júri ou não? Não, já presidi outras 4 ou 5 em Palmares do Sul. Certo. E sobre essa sessão de hoje, gostaria que você falasse um pouquinho, então, aqui do teu trabalho, enfim, como é que foi? A condução dos trabalhos foi de forma muito tranquila, de forma muito cordial. Fui lisonjeada com a presença do promotor de justiça, assistente de acusação e a defesa, advogados e profissionais já atuantes há mais tempo, né, que souberam conduzir os debates de forma muito cordial, então foi muito tranquilo a condução. Tá certo. Voltando à comarca, a questão do trabalho é uma comarca com muito trabalho. A gente tem 2 varas aqui em São Cepé, mas é um trabalho de muitos processos, né? Você tá preparada, digamos, com a equipe para isso? Sim, não, já vim preparada. Eu vim de Palmares do Sul, onde tinha 12 mil processos, né? Então é um pouquinho semelhante ao que encontrarei aqui e estarei servindo, assim como falei ontem na sessão de posse minha e da minha colega Lorena, que chegou também. Nós estamos prontos para servir a comunidade cepense e aos municípios de Formigueiro e Vila Nova, conduzindo os trabalhos de forma sempre muito cordial e acessível à justiça a todas as pessoas que assim procurarem. Tá bom, nós queremos agradecer a sua participação aqui com a gente, mas também assim, o seu carinho já inicial, a gente conheceu a senhora hoje, já possibilitou assim, que a imprensa consiga fazer o seu trabalho dentro daquilo que é possível. Não, imagina, a gente está sempre aqui também à disposição e todos os atos que assim forem públicos e possibilitarem, vocês terão total acesso. Obrigado. Muito bem, doutora Lidiane, então, que é a juíza da comarca de São Cepé, e assim nós registramos essa sessão do Tribunal do Júri que aconteceu hoje, nesta quarta-feira, dia 19, aqui em São Cepé. E como eu já falei para vocês, pelo fato, né, cada magistrado tem a sua decisão. Nós tivemos outros magistrados que não é que dificultasse o trabalho da imprensa, mas por cada um tem o seu método de trabalho, a gente às vezes tinha uma restrição de acompanhamento das sessões do Tribunal do Júri, mas a doutora Lidiane está sinalizando e esperamos que possamos sempre trazer a melhor informação com qualidade para vocês. Com imagens do Anderson T. Vargas, Luiz Garcia agradece a sua participação, até uma próxima.